Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. A vida no mundo espiritual, nós temos visto isto nas diversas obras que nós já tratamos aqui. Você está vendo aqui comigo, olha, Nosso Lar, nós já fizemos todos os capítulos. Também já fizemos o segundo livro na sequência, Os Mensageiros. Você pode encontrar todos estes livros e estes capítulos disponíveis na internet e copiá-los para estudo. Todos os capítulos são lidos e comentados. Agora, nós estamos estudando o terceiro livro na sequência, Missionários da Luz. Na semana passada, este livro que você está vendo aí, estamos no capítulo 8º, no plano dos sonhos. E nós vimos metade do capítulo 8º, porque o capítulo é muito longo e rico. Por isso, não quisemos nos apressar, quisemos desfrutar cada ensinamento que ali está. E dividimos o capítulo em duas partes. Hoje, nós estamos indo para a segunda parte, a parte final. Na semana passada, você acompanhou, e você que está começando hoje poderá acompanhar. Nós vimos que o instrutor Alexandre leva André Luiz a uma instituição espírita que existe na Terra, mas que durante a noite é utilizada pelo instrutor como um ponto de atendimento através de cursos que ele ministra aos trabalhadores encarnados no mundo físico, que durante o repouso podem ir lá. E nós já vimos que tinha 300 matriculados, só 32 compareciam, e naquela noite, 2 tinham faltado. Então, o instrutor Alexandre, no final do capítulo, ou melhor, no final do programa da semana passada, ele havia pedido a Sertório, que é o auxiliar, que fosse ver o que estava acontecendo, e liberou o espírito André Luiz para ir junto. Então, saíram os dois da instituição em espírito para ir ver o que estava acontecendo com os trabalhadores encarnados que durante a madrugada não estavam comparecendo no curso que o Alexandre ministrava naquela instituição espírita. Nós vamos então agora acompanhar o texto da parte em que nós havíamos parado. André Luiz, então, junto com o amigo que vai analisar o que está acontecendo, eles se direcionam. Diz André: saímos, era indispensável atender este mandado com presteza. Todavia, satisfazendo minha curiosidade, Sertório explicou generoso: quando estamos encarnados na crosta, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, estes trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, por certo, efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados aos envoltórios inferiores. Infelizmente, porém, a maioria se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Relaxam-se as defesas próprias e certos impulsos longamente contidos, longamente sopitados durante a vigília, extravasam em todas as direções por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Veja só que primeira revelação interessante. Sertório diz que há muito trabalho de ajuda aos encarnados durante a noite, mas que a maior parte dos encarnados não sabe disso e não se ajuda. E quando o corpo repousa, por falta de uma disciplina de vontade, de uma mente direcionada para o que é realmente importante, aquilo que durante o dia foi contido, foi reprimido, porque as pessoas às vezes não podem tomar certas liberdades, não podem frequentar certos lugares, não podem ter certas emoções, porque não é adequado. Quando o corpo dorme, o espírito quer. Veja que interessante. Na verdade, a inclinação do espírito se demonstra quando o corpo não é mais aquela barreira para que o espírito atue. E então, ao invés da entidade que agora está do outro lado da vida, enquanto o corpo descansa, ir procurar coisas positivas, ela vai se aventurar
em ambientes levianos. Ela vai procurar emoções fortes que ela não pôde viver durante a vida. Ela vai procurar prazeres, diversões, disputas que estejam de acordo com as suas vontades não declaradas. Mas o instrutor Sertório está dizendo que se nós tivermos consciência e nos prepararmos para dormir, nós conseguiremos ter um avanço muito grande, inclusive no domínio psíquico, graças a esta conduta equilibrada, positiva, porque vamos contar com a ajuda dos espíritos amigos que estão conosco, desde o nosso protetor espiritual. Então, são surpreendentes as revelações que esse livro nos traz, porque isso acontece com você, acontece comigo, acontece conosco todos os dias. Todos os dias nós passamos 8 horas do outro lado da vida. Dos 3/3 de um dia, 1/3 nós estamos do outro lado da vida. Veja só que interessante. Vamos acompanhar ainda o que André Luiz está dizendo. Eu estava muito interessado em esclarecimentos completos, e então indaguei. Entretanto, isto ocorre com os aprendizes de cursos avançados do espiritualismo? Poderiam ser vítimas desses enganos os alunos de um instrutor da ordem de Alexandre? Esses que estão aqui, que Alexandre já dá tanto de si, que já são maduros, poderiam cair nessas enganações? E Sertório respondeu, como não? Com referência a essa probabilidade, não tenha qualquer dúvida. Quantos pregam a verdade sem aderirem intimamente à verdade? Quantos repetem fórmulas de esperança e de paz, desesperando e perseguindo no fundo do coração? Há sempre muitos chamados em todos os setores de construção e aprimoramento do mundo. Os escolhidos, contudo, são sempre poucos. Completando o pensamento, como a limpá-lo, como a peneirá-lo de qualquer falsa noção de particularismo na obra divina, Sertório acrescentou: e precisamos reajustar nossas definições sobre os tais escolhidos. Os companheiros assim classificados não são especialmente favorecidos pela graça divina, que é sempre a mesma fonte de bênçãos para todos. Sabemos que a escolha em qualquer trabalho construtivo não exclui a qualidade. E, se o homem não oferece qualidade superior para o serviço divino, em hipótese alguma deve esperar a distinção da escolha. Conclui-se, pois, que Deus chama todos os filhos à cooperação em sua obra augusta, mas somente os devotados, persistentes, operosos e fiéis constroem qualidades eternas que os tornam dignos de grandes tarefas. E reconhecendo-se que as qualidades são frutos de construções nossas, nunca poderemos esquecer que a escolha divina começará pelo esforço de cada um. A tese do companheiro, diz André, era muito interessante e educativa. Mas havíamos atingido o pequeno edifício em frente do qual Sertório se deteve e disse: é a residência de Vieira. Vejamos o que se passa. Eu o acompanhei em silêncio. Em poucos instantes, encontrávamos-nos dentro de quarto confortável onde dormia um homem idoso, fazendo ruído singular, fazendo um barulho. Observava-se perfeitamente o corpo perispiritual, unido, preso à forma física, apesar de parcialmente desligados entre si. Ao lado dele, permanecia uma entidade estranha, singular, trajando vestes totalmente negras. Notei que o companheiro adormecido permanecia sob impressões de doloroso pavor. Gritos agudos lhe escapavam da garganta. Sufocava-se angustiadamente enquanto a entidade escura fazia gestos que eu não conseguia compreender. Sertório acercou-se de mim e disse: Vieira está sofrendo um pesadelo cruel. E mostrando a entidade estranha, falou: acredito que ele terá atraído até aqui o visitante que o espanta. Espantado por um visitante, um espírito vestido de negro,
e com a aparência, com a atmosfera escura, estava ali. Mas antes de a gente perceber que Vieira está sofrendo um pesadelo, por isso não sai do corpo, ele não consegue sair do corpo, porque geralmente quando ele sai do corpo, ele vê o espírito, ele volta para o corpo. Ele sai do corpo, vê o espírito, volta para o corpo, de desespero. Vamos lembrar do que Sertório falou a respeito dos escolhidos. Qualidade é necessária. Portanto, não é Deus que escolhe. Como ele disse, Deus chama a todos. Deus dá a todos a oportunidade. É preciso que os chamados queiram qualificar-se, queiram estudar, queiram dedicar-se, queiram melhorar com verdades, não com falinhas. Geralmente as pessoas frequentam as instituições religiosas e acham que por causa disso já podem ser consideradas eleitas. Elas atuam como médiuns, como passistas, elas vão às cerimônias que a sua crença oferece, que a sua crença dá a eles como deveres, e acham que já é tudo que eu tenho que fazer é ir lá, ajoelhar, beijar o anel, ou comparecer na reunião, ou receber 2, 3, 4 espíritos por semana e eu já fiz a minha parte. Equivoca-se, porque isto não é capaz de salvar, de qualificar, porque a qualificação depende do esforço. Qualifica-se, é claro, melhor do que aquele que não faz nada. Mas em termos de encontrar-se na condição eleita de muitos são os chamados e ser escolhido, isso dependerá de se a pessoa realmente se empenha, se ela quer, se ela deseja fazer o esforço necessário, se ela quer superar-se, se ela quer conhecer suas limitações, se ela quer se dedicar além daquilo que qualquer pessoa normal estaria fazendo. Então, qualificação não depende de Deus, depende da criatura. E quando a criatura se qualifica, ela está pronta para ir a lugares mais elevados. Nós vamos ver agora o que estava acontecendo com o Vieira. Quem será que era aquela entidade que estava lá com o Vieira? Mas eu sei que você está curioso, mas vai esperar um pouquinho só. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para o nosso bloco seguinte. Vai lendo aí, não demora muito, a gente já está de volta. Aguardo você. Estamos de volta com o estudo do livro Missionários da Luz, o capítulo 8º, no Plano dos Sonhos, na parte final do capítulo 8º. Esse é o segundo programa que estamos fazendo deste capítulo, porque ele é muito rico. E eu tenho certeza que você está agora curioso para saber. Porque você já teve algum pesadelo, não teve? Sonhou com uma coisa estranha? Todos nós já tivemos. Às vezes acordamos gritando, ou temos alguma sensação muito ruim, acordamos com falta de ar, suando. Isso estava acontecendo com o Vieira. E André Luiz e Sertório viram a entidade. Quando chegaram no quarto, lá estava o espírito. E aí, vamos ver qual foi o diálogo que o texto nos apresenta. Acompanhem conosco na página do livro Missionários da Luz, o capítulo 8º. Nós temos o espírito Sertório dizendo: creio que Vieira terá atraído aqui o visitante que o espanta. Com efeito, muito delicadamente, o meu interlocutor, o Sertório, começou a dialogar com a entidade de luto, a entidade vestida de negro. O amigo é parente do companheiro que dorme? Não. Somos conhecidos velhos. Conhecidos velhos. E muito impaciente, acentuou: hoje à noite, Vieira me chamou com as suas reiteradas lembranças e me acusou de faltas que eu não cometi, conversando levianamente com a família. Isso, como é natural, desgostou-me. Não bastará o que eu tenho sofrido depois da morte? Ainda precisarei ouvir falsos testemunhos de amigos maledicentes? Não poderia esperar dele semelhante procedimento em virtude das relações afetivas que nos uniam às famílias desde alguns anos. Vieira
foi sempre pessoa de minha confiança. Em razão da surpresa, decidi esperá-lo nos momentos do sono para prestar-lhe os necessários esclarecimentos. O estranho visitante, todavia, fez uma pausa, sorriu irônico e continuou dizendo: entretanto, desde o momento em que me pus a explicar-lhe a situação do passado, informando Vieira quanto aos verdadeiros motivos de minhas iniciativas e resoluções na vida carnal, para que ele não prossiga me caluniando o nome, embora sem intenção de fazê-lo, ele, Vieira, fez este rosto de pavor que estão vendo e parece não desejar ouvir as minhas verdades. Olha lá. Ele começava a falar com o Vieira via aquele vulto escuro, plum, catapimba, voltava para o corpo. Desesperado. E quem é que fez isso? Ele mesmo. Ele foi falar do amigo. Sabe quando a gente fica falando do amigo que morreu, do amigo que está do outro lado? Você começa, porque o cara, ninguém sabe, mas eu sabia, ele dava uns pulinhos na cerca, ele traía a mulher dele, ele roubava os amigos, ele roubava os clientes. Sabe aquela coisa de você falar mal sem estar a pessoa presente? Vieira fez isso no jantar. Conversou com a família, maldisse o nome do amigo. E aí o amigo veio. Eu vim esclarecer você. Só que o cara estava tão ruim, tão podre, tão desajustado, que o Vieira ficou apavorado. E não saía do corpo, e ficou ali sofrendo o impacto dessa presença. Aí André Luiz fala logo a seguir. Acompanha aí o texto. Interessado nas lições novas, aproximei-me do amigo, cujo corpo descansava em posição horizontal, ali no leito, e eu senti o seu suor frio ensopando os lençóis. Não revelava compreender convenientemente o auxílio que lhe era trazido. Olhando-nos com estranheza e ansiedade, intensificando ainda mais os gemidos gritantes que lhe escapavam da boca. Sentindo a silenciosa reprovação de Sertório, esse espírito, habitante das zonas inferiores, dirigiu a Sertório a palavra de uma forma especial e perguntou-lhe: o senhor admite que devamos ouvir, impassíveis, sem fazer nada, as críticas, as calúnias, as injúrias, os remoques da leviandade, as insinuações? Não será passível de censura e punição o amigo infiel que se vale das imposições da morte para caluniar e deprimir? Se Vieira sentiu-se no direito de me acusar, desconhecendo certas particularidades dos problemas da minha vida privada, não é justo que agora me tolere o esclarecimento até o final? Não sabe ele, acaso, que os mortos continuam vivos? Ignorará, porventura, que a memória de cada companheiro deve ser sagrada? Ora esta, eu mesmo já lhe ouvi, em minha nova condição de espírito, de desencarnado, longas dissertações referentes ao respeito que devemos uns aos outros. Eu mesmo já ouvi isso. Então, você não considera, portanto, que eu tenho motivos justos para exigir um legítimo entendimento? E então, Sertório, que havia sido interrogado, esboçou um gesto de complacência, assim como quem, eu compreendo, e disse: talvez esteja com a razão, meu caro. Entretanto, acredito que você deva desculpar seu amigo. Como devemos exigir dos outros conduta rigorosamente correta, se ainda não somos criaturas irrepreensíveis, criaturas que não erramos? Tenha calma. Sejamos caridosos uns para com os outros. E enquanto a entidade se punha a meditar nas palavras ouvidas, Sertório falou-me em tom discreto: Vieira não poderá comparecer esta noite aos trabalhos. Vemos já então que o primeiro tinha sido decifrado. O primeiro impedimento estava sendo causado pela invigilância verbal e mental do próprio interessado. Imagina, provavelmente era espírita, porque isso tudo dependia
Isso tudo estava vinculado ao trabalho espiritual. Eram espíritas que estavam trabalhando e que precisavam fazer estes cursos durante a noite. E, naturalmente, como espíritas, eles teriam que compreender as leis do universo. Indulgência, perdão, benevolência. Mas todas as vezes que nós falamos mal, seja de encarnados, seja de desencarnados, nós emitimos uma mensagem, uma onda. E se o espírito está conectado e a recebe, ele nos procura. Aliás, não é só aqui que isso acontece. Isto acontece em várias obras espíritas, recebidas por Chico Xavier. Isso acontece no velório do nosso querido irmão Jacó, no livro Voltei. Isto acontece no caso de Dimas, no livro Obreiros da Vida Eterna, o capítulo que fala sobre a desencarnação de 5 pessoas, que se Deus permitir que nós cheguemos até este livro, nós também comentaremos no Espírito da Letra. Ele havia falado mal de um amigo, entre aspas, não é? Porque de verdade amigos são diferentes, mas considerando-nos amigos, por termos tido relacionamentos sociais, ele não foi companheiro, ele não foi compreensivo. E ele externou uma ideia que, podendo ser verdade, inclusive, não agradou à entidade. E a entidade veio tomar satisfações com ele. Como ele provavelmente não tinha muitas defesas vibratórias adequadas, o espírito ficou esperando ele sair do corpo dentro de casa. E quando Vieira pôs a cabecinha para cima, lá estava o espírito. E ele se apavorou. Eu vim aqui explicar para você como são as coisas de verdade, ou como foram, você não sabe. Cada um tem a sua versão, não é mesmo? Cada um de nós tem as suas opiniões e tem os seus porquês. E então, percebendo que Sertório não estava satisfeito com aquela conduta, o espírito pergunta para ele, mas você não acha que eu tenho razão de ficar tentando colocar as coisas em pratos limpos? Eu tenho motivos, ele não sabe, ele ficou falando mal de mim, ele é o caluniador, o que você acha, que eu não estou certo? Queria aprovação. E o instrutor amigo disse, olha, talvez você tenha razão, mas nós precisamos ter caridade, compreensão. Veja só o remédio. Compaixão, perdão, esquecimento. Precisamos ter isto com o nosso irmão, afinal de contas, como nós podemos exigir que eles sejam perfeitos, que eles nunca falem coisas erradas, se nós, você mesmo, é uma criatura que não se conduz da mesma maneira, não é? E então, enquanto estavam ali os dois, André Luiz, Sertório, observando, o Sertório disse para ele, olha, desse jeito, Vieira não vai sair daqui hoje. Por quê? Porque está em desajuste, porque está em dificuldades, porque nós não vamos ter como desfazer este embrulho que ele mesmo produziu. Você vai ver no próximo bloco por que não vai dar. Você fala assim, mas agora o espírito arranca a entidade aí, o urubu, entidade escura que está aí no quarto. O Sertório chega para lá nela, ela vai embora, aí eles levam o cara para o estudo. Não dá para fazer isto. Muitas vezes é impossível. Como agir se o próprio interessado quis que aquilo acontecesse? Como impedir que ele sofra as consequências da invigilância com que ele foi conduzir-se, verbal e mentalmente? Você já notou, querida irmã, querido irmão, como nós morremos pela boca, apesar de dizerem que quem morre pela boca é o peixe? Nós morremos pela língua. Nós atraímos más vibrações, pelas inverdades, pelas calúnias, pelos palavrões que nós lançamos da nossa própria boca. E depois reclamamos que temos espíritos ruins que estão causando males para nós e para a nossa família. Reclamamos que ninguém dorme em casa direito, que as pessoas estão sempre nervosas. Como nós podemos reclamar se abrimos a boca para pôr lixo para fora e depois pôr lixo para dentro? Pense nisso. O nosso bloco vai terminando agora
mas agora a gente vai ver por que não dava para o Vieira ir para a instituição naquela noite. E como é que eles ajudaram o pobre a sair dessa condição, porque ele ainda estava lá estrebuchando. Como é que eles conseguiram tentar ajudar o pobre do Vieira? Eu sei que você está querendo saber como, né? Daqui a pouquinho você vai saber. Fica aí, a gente já volta. Estamos de volta com o capítulo 8º, a parte final do capítulo 8 do livro Missionários da Luz. Você se lembra no bloco anterior que Vieira estava estrebuchando, porque tinha um espírito que ele havia chamado, porque havia falado mal dessa alma, desse amigo que estava desencarnado. Durante a noite, conversando com a família, andou rasgando o verbo lá sobre o amigo que já estava do outro lado da vida. E, chamado, o amigo veio para explicar. Só que o cara era muito mal aparelhado em uma evolução ainda primitiva, era um espírito de péssima condição. E Vieira estava assustado. Então viram a situação dele e André Luiz ouviu de Sertório aquela frase que terminou o bloco passado. Vieira não poderá comparecer esta noite aos trabalhos. Aí no texto que você vai acompanhar, André Luiz diz assim, olha, puxa vida, eu não pude reprimir a má impressão que essa cena me causava. E talvez porque eu fizesse um olhar suplicante, tentando, advogando a causa do pobre irmão do Vieira, quase a desencarnar-se de medo ali naquele momento, o auxiliar de Alexandre Sertório me respondeu: retirar violentamente a visita, cuja presença Vieira mesmo propiciou, não é tarefa compatível com as minhas possibilidades do momento. Mas podemos socorrê-lo acordando-o. E sem pestanejar, sacudiu o adormecido energicamente, gritando-lhe o nome com força. Vieira despertou confuso, assim, acabrunhado, todo agitado, estremunhando, sob enorme fadiga. E nós o ouvimos exclamar, palidíssimo: ai, graças a Deus, acordei. Ai, que pesadelo terrível. Nossa, será que dá para acreditar que eu estava lutando com o fantasma do velho Barbosa? Não posso acreditar nisso. Ele, o Vieira, diz André, não nos viu, nem identificou a presença daquela entidade enlutada, aquela entidade de negro, que ali permaneceu até não sei quando. Ele não nos viu, mas ao retirarmos-nos dali, ainda lhe notei as interrogações íntimas, perguntando a si mesmo sobre o que eu comi no jantar, o que será que eu comi que me fez mal, tentando justificar o susto cruel com o pretexto de origem fisiológica. Não é que eu pensei mal, não é que eu falei mal, não é que eu desejei o mal, não, isso não faz mal pra gente, é porque eu comi uma azeitona, eu comi uma melancia, eu comi um ovo frito, isso me fez mal. É a velha fuga da nossa indisciplina, nós não gostamos de manter o padrão positivo. A gente faz tudo que não é bom e quando isso dá resultado ruim, a gente alega que foi a comida, foi o tempero, foi a gordura. E é isso que o Vieira estava fazendo. Por isso que ele não pôde ir na reunião, porque ele teve que ser acordado para sair da situação. Até dormir de novo, até se equilibrar de novo, ele ia chegar lá, já tinha acabado o encontro, que acabava às 4 da manhã. Eram 2, então não ia dar tempo. Agora vamos continuar a ver o que André Luiz comenta dessa postura do Vieira. Ao invés de ele auscultar, de ele perguntar à própria consciência com respeito à maledicência e à leviandade, Vieira procurava materializar a lição no próprio estômago, buscando furtar-se à realidade. Sertório, porém,
não me deu oportunidade a maiores reflexões. Convocou-me ao dever imediato e acrescentou: vamos visitar o Marcondes. Não temos tempo a perder. Daí a 2 minutos, só 2 minutos, hein? Penetrávamos outro apartamento privado. Todavia, o quadro agora era muito mais triste e constrangedor. Marcondes, vejam só, olha aqui para mim. Marcondes era o outro que também trabalhava como espírita, que também havia se alistado como aluno da escola que Alexandre estava dando aula e que naquela noite não havia comparecido no horário. Alexandre então mandou o Sertório ver o que havia acontecido. Com Vieira a gente já viu, agora com Marcondes. A coisa com Marcondes está feia. Vamos ver o que aconteceu? Vamos lá. Marcondes estava, de fato, ali mesmo, parcialmente desligado do corpo físico, que descansava em bonita aparência sob colchas rendadas, o corpo. Não se encontrava ele sob impressões de pavor, como acontecia ao primeiro visitado. Entretanto, revelava a posição de relaxamento, característica dos viciados do ópio. Ao seu lado, 3 entidades femininas de expressão galhofeira, de expressão irônica, de expressão gozadora, permaneciam em atitude menos edificante. Vejam só como os espíritos são generosos em explicar as condições dessas entidades. 3 espíritos femininos com um homem, ali, naquele ambiente. Em expressões galhofeiras estavam envolvidas com ele. Por que será que ele não foi estudar, hein? Por quê? Vamos ver. Elas estavam em atitude menos edificante. Ao nos ver de súbito, de repente, Marcondes surpreendeu-se de maneira indisfarçável, principalmente ao olhar para Sertório, que era de seu mais antigo conhecimento. Marcondes conhecia Sertório espiritualmente falando. Levantou-se envergonhado e ensaiou algumas explicações com dificuldade. Meu amigo, começou a dizer, dirigindo-se a Sertório, já sei que você veio me procurar. Não sei como esclarecer o que acontece, disse ele. Contudo, não pôde prosseguir e mergulhou a cabeça nas mãos, como se desejasse esconder-se de si mesmo. Tinha vergonha, estava envergonhado, estava assim constrangido. Talvez tenha buscado alguma coisa para se cobrir. Nós dizemos isso porque sabemos, pela descrição de André Luiz, o que espiritualmente eles estavam fazendo nessa situação. Ele com as 3 mulheres. Aí o texto continua. A essa altura da cena constrangedora, verifiquei então, sem vislumbres de dúvidas, que as entidades visitantes eram da pior espécie de quantas eu conhecia nas regiões das sombras. Irritadas, talvez, com o recuo do companheiro, que agora se revelava triste e humilhado, prorromperam em grande gritaria, acercando-se mais intensamente de nós sem o mínimo respeito. E aí uma delas disse: impossível que nos arrebatem Marcondes. Afinal de contas, eu vim de muito longe para perder meu tempo desse jeito, sem mais nem menos. Ele mesmo nos chamou para esta noite, exclamou a segunda, atrevidamente, e não se afastará daqui de modo algum. Sertório ouvia com serenidade, demonstrando íntima compaixão. A terceira entidade, que parecia deter instintos inferiores mais completos, aproximou-se de nós com terrível expressão de sarcasmo e falou, dando-me a entender que aquela não era a primeira vez que Sertório procurava o lugar para os mesmos fins e eu encontrava
o amigo dele lá do mesmo jeito. Marcondes já tinha sido pego com as calças na mão outras vezes. E ela disse então: os senhores não passam de intrusos. Marcondes é fraco, deixando-se impressionar pela presença de ambos. Nós, todavia, faremos a reação. Não conseguirão nos arrancar o predileto. E gargalhando, irônica, acentuava: também temos um curso de prazer. Marcondes não se afastará. Marcondes não se afastará. Ele havia, naturalmente, pelos pensamentos levianos, pelas seduções, pelos interesses sexuais, comprometidos com essas mulheres, com estas almas, que certamente interessadas nas mesmas coisas que ele, com o despreparo vibratório, e você vê como ela se refere a Marcondes. Marcondes é fraco, Marcondes é frouxo, ao deixar-se intimidar. Nós não vamos deixá-lo sair daqui. Nós também temos um curso de prazer. A fragilidade de Vieira foi a língua, e a fragilidade de Marcondes era o prazer, era a sedução, era o interesse das tentações reprimidas. Vocês se lembram que logo no começo do capítulo 8º, o instrutor Alexandre disse que alguns dos que haviam se inscrito e que compareciam no curso regularmente, às vezes não iam porque se perdiam no meio do caminho entre as sensações de natureza inferior. Ele parece que já está prevendo o que vai acontecer com o Marcondes. Estas entidades estão em toda parte. Estas entidades inferiores, sejam de mulheres, sejam de homens, estão buscando, como as entidades ébrias, como as entidades drogadas, como as entidades glutonas, estão buscando emoções junto daqueles que gostam dos mesmos prazeres. E no caso do Marcondes, ao sentir a presença das três moças, que eram espíritos bastante inferiores, ele se deixou encantar pela sensação, pela emoção sexual, pelas tentações que ele vivia. E ao invés de dizer, não, eu vou embora porque eu tenho outros interesses, entrou em contato com elas. Vocês veem que eles dizem, André Luiz fala, que ele estava como que meio dopado, como alguém que estava com ópio. Certamente, talvez, em um estado hipnótico, um estado de envolvimento vibratório. Mas a história não acaba aqui não. No próximo bloco nós vamos ver como termina esta triste experiência de Marcondes, mas tão instrutiva para todos nós, porque daquilo que nós fizermos, preparando-nos para o repouso, ou com os pensamentos durante o dia, com a fixação dos nossos assuntos, com aquilo que nós pensamos, às vezes até achando que não tem nenhum efeito, nós vamos ver as companhias que vamos encontrar na hora de dormir. Fique aí, que daqui a pouco nós vamos acabar o capítulo 8º. Espero você. Olá, estamos de volta com o último bloco do capítulo 8º do livro Missionários da Luz, no plano dos sonhos. Nós vimos agora que Marcondes foi pego em flagrante durante o repouso do corpo físico na companhia de três entidades inferiores, três mulheres que estavam envolvendo, graças à sua fragilidade na área da emoção, da sexualidade, produzindo as tentações para impedir que ele pudesse estar no curso. E a última frase é bem reveladora, quando a entidade mais experiente, mais astuta das três, diz ao Sertório, nós também temos um curso de prazer. Marcondes não se afastará. Ele era aluno em 2 cursos, não é? Ele era aluno lá no curso do Alexandre, mas também no curso dos prazeres que elas davam. E agora a gente vai ver qual foi a resposta que Sertório, para espanto de André Luiz, vai dar a essas três, ou praticamente a esta que está
falando com ele. Vamos ao texto. Ela disse então: temos também um curso de prazer. Marcondes não se afastará. E André fala assim: contrariamente aos meus impulsos, Sertório não dava a mínima atenção ao que ela estava dizendo. As palavras e expressões daquela criatura, porém, me irritavam profundamente. Ao meu lado, o auxiliar de Alexandre mantinha-se extremamente bondoso. A própria vítima, o Marcondes, permanecia humilde e triste. Por que semelhantes insultos? Eu ia responder alguma coisa no sentido de esclarecer o caso em termos precisos, quando o Sertório me deteve e disse: André, contenha-se. E veja só o que Sertório disse para ele. Contenha-se, André. Preste atenção na frase que vem agora, você que está nos assistindo. 1 minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras do plano inferior pode nos induzir a perder um século. Dureza isso, não? Como perdemos tempo e como nos arriscamos, porque eventualmente não teríamos talvez condições de manter o mesmo padrão. 1 minuto pode representar um atraso de um século. Em seguida, continua André a contar, com invejável tranquilidade dirigiu-se ao interessado, perguntando, sem espírito de censura: Marcondes, que contas darei hoje de você, meu amigo? O interpelado respondeu lacrimoso e humilhado: ó, Sertório, como é difícil manter o coração nos caminhos retos. Perdoe-me, não sei como isto aconteceu, não posso explicar-me. Sertório, porém, parecia pouco disposto a cultivar lamentações e, mostrando-se muito interessado em aproveitar o tempo, interrompeu dizendo: sim, Marcondes, cada qual escolhe as companhias que prefere. Futuramente, você compreenderá que somos seus amigos leais e que lhe desejamos todo o bem. As mulheres despejaram uma nova série de frases ridicularizadoras. Marcondes começou de novo a lastimar-se, mas o mensageiro de Alexandre, sem hesitar, pegou-me pela mão e regressamos à via pública. Voltemos imediatamente, disse ele decidido. E eu perguntei: e em que ficamos? Não vai acordá-lo? Porque ele fez isso com o Vieira. Acordou o Vieira para o Vieira sair daquela confusão. Não. Aqui nós não podemos agir do mesmo modo. Marcondes precisa ficar mais tempo nessa situação para que amanhã essa lembrança desagradável seja mais duradoura, fortificando-lhe nele a repugnância pelo mal. Que fazer então? Perguntei espantado. Diremos ao nosso orientador o que acontece. Respondeu Sertório calmamente. É o que nos cabe levar a efeito. Vocês já notaram? Eles foram mandados lá, viram a coisa como foi e vão voltar e vão contar o que foi. Vão dizer: olha, lá está fulano fazendo isso com essas 3 moças. Não vão dizer assim: ai, não deu para ele vir, viu? Ele estava com dor de barriga. Não, ela estava uma coisa feia, mas eu não vou contar o que foi. Ai, sabe? Ai, é nosso irmãozinho, né? Vamos dizer que ele teve um outro compromisso? Assim a gente não queima o filme dele? Não. Sertório vai chegar para Alexandre e vai dizer, com nome, sobrenome, tudo o que ele viu, porque esta foi a função que lhe foi atribuída. Porque assim o orientador sabe qual é a situação verdadeira daquele que está ali precisando de ajuda. Aí no texto, e sintetizando longas considerações que poderia gastar relativamente ao assunto, ele disse: por agora, André, o dever nos chama mais alto no campo da nossa jornada para Deus. Entretanto, quando terminarem as instruções da noite, voltarei a ver o que é possível efetuar em favor de nossos pobres amigos. No momento, não devemos perder os minutos. As preleções de Alexandre não se destinam somente ao preparo dos nossos irmãos, que ainda se ligam aos corpos físicos na carne, na superfície da crosta.
são igualmente valiosas para nós, que necessitamos enriquecer possibilidades para socorrer com êxito os companheiros encarnados. Concordo, respondi. No entanto, a situação de Vieira e de Marcondes sensibiliza-me profundamente. Sertório, porém, cortou-me a palavra, arrematando seguro de si mesmo. André, conserve seu sentimento, que é sagrado. Não se arrisque, porém, a sentimentalismo doentio. Esteja tranquilo quanto à assistência que não lhes faltará no momento oportuno. Não se esqueça, porém, de que, se eles mesmos algemaram o coração em semelhantes cárceres, é natural que adquiram alguma experiência proveitosa à custa do próprio desapontamento. À custa do próprio desapontamento. Desapontamento, vergonha, queda ensinam. Geralmente nós não desejamos que as pessoas com quem nós temos relacionamentos sofram. Nós queremos colocar algodões, travesseiros, colocar bandagens. E esquecemos que este sofrimento é útil, que é importante. Então, André, não confunda sentimento, que é bom, ai, coitadinho do Marcondes, do Vieira, com sentimentalismo. Ai, coitadinho do Marcondes, do Vieira. Não, eles vão passar por isso e vão aprender. É preciso ser com eles adulto, como Deus quer que nós nos tornemos um dia. Ao invés de ficarmos tentando apenas dizer que as pessoas não têm equívocos, que elas não erram, que elas não são passíveis de escorregar. Não as julguemos, não as condenemos, mas elas precisam ser responsáveis pelos seus equívocos. E os espíritos vão deixar. Então, agora elas não quiseram ir para a escola, vou eu, diz Sertório. Vamos nós que queremos. Se elas querem ficar aqui, nós viemos ver o que estava acontecendo. Se houvesse condições, nós até poderíamos ajudá-las para se libertarem dos pequenos entraves e levá-las conosco. Mas como elas querem, vocês viram que com Vieira, que estava sofrendo pela presença de um espírito, eles deram um jeito. Acordaram. Mas com Marcondes, não. Ele precisaria sofrer aquele período, precisaria ficar com aquela vergonha na alma. Se ele acordasse logo, ele poderia voltar a dormir e aquilo cairia no esquecimento mais depressa. Mas agora dormindo e sentindo-se envergonhado diante dos amigos que o pegaram numa condição constrangedora, quando ele despertar, aquilo vai poder estar arraigado nele para ajudá-lo a repelir estas presenças. É através dessas decepções que nós vamos crescendo. Os espíritos veem, portanto, como lições produtivas, mesmo quando sejam vergonhosas. Daí, queridas irmãs, queridos irmãos, observemos como somos tratados pelos espíritos superiores, pelos espíritos amigos, com respeito e com seriedade. E como geralmente nós não nos conduzimos no dia a dia com os mesmos critérios, com a mesma leviandade, como estes que estão conduzindo, nós muitas vezes agimos. Ah, esse Marcondes é um safado, muitas vão dizer. Bem feito. Será? Será que nós não vivemos em uma sociedade que está abusando das imagens eróticas, dos temas eróticos, em novelas, em todos os tipos de notícias, em todos os tipos de interesses comerciais, erotizando a nossa mente para que depois nós todos caiamos em sensações ruins como estas? Como poderemos ter melhor companhia espiritual se a nossa mente está poluída de tudo que é tentação à fragilidade da sexualidade, à fragilidade da ambição, aos desejos de comprar, de ter, de ser bonito, ser bonita? Se nós não mudarmos a nossa inclinação e continuarmos a aprovar com nossas presenças, nosso prestígio, nossa compra, todo esse tipo de comércio, não vai haver mudança nenhuma. Nossos filhos vão cair nos mesmos problemas, nas mesmas armadilhas que estão sendo criadas e mantidas por nós. E às vezes, eles serão mal educados pelo nosso exemplo. Ah, você não gosta dessa sociedade? Então mude. Mude de conduta. Mude de tema. Mude de programa de televisão. Escreva, proteste, faça alguma coisa. Porque é pela fragilidade de cada um de nós
que as entidades inferiores encontram caminhos para atuarem sobre nós. E também pela nossa fraqueza, pelas tendências, pelas nossas imperfeições físicas e morais, é que também estamos vulneráveis aos que querem nos conduzir mentalmente, fisicamente. Pensem nisso. Nós podemos ter melhor contato com os espíritos. Podemos nos assumir responsáveis por nós mesmos. Podemos escolher dormir melhor através de orações, de elevação de pensamento, de sentimentos bons durante o dia, de condutas nobres. Mas se nós não melhorarmos, os espíritos vão nos deixar muitas vezes sofrer o que nós precisamos sofrer para não cairmos de novo na mesma tentação. Quanta coisa, não é? Puxa vida! Um capítulo só com tantos ensinamentos práticos para todos nós. Puxa, acabou! Nós vamos esperar você agora para o capítulo 9. Na próxima semana, vamos voltar com o livro Missionários da Luz e eu espero você. Ajude-nos a divulgar o programa. Fale para os seus amigos, divulgue na casa espírita que você frequenta, porque muitos poderão encontrar e aprender estes pequenos detalhes que os espíritos nos passam nestas obras preciosas. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Até o próximo Espírito da Letra. Muita paz.